Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas, Dois Perdidos no Tempo. Aqui toda segunda e quarta, às 6 da tarde, tem vídeo novo, falando de RPG, falando de quadrinhos e sempre tentando trazer uma informação adicional, uma curiosidade, para te ajudar a conhecer um pouquinho melhor o que a gente estiver apresentando aqui, beleza? Se por acaso esse é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo, dá uma conferida aí no nosso material. Se você curtir, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder mais nenhuma das nossas resenhas, beleza? E hoje o assunto é quadrinhos. A gente vai comentar essa história aqui. Batman, Os Três Coringas, tá? Que saiu agora em 2021 aqui no Brasil. É uma história, vou arriscar dizer, polêmica, né? Que dividiu opiniões. E realmente, assim, tem bastante coisa pra gente comentar. Coisas positivas, coisas negativas, né? Enfim. Eu já peço logo que você deixa aí a sua opinião, se você curtiu a história, se você não curtiu, coloca aí nos comentários, vamos trocar ideia, porque realmente tem bastante coisa pra gente discutir, acho que a palavra é essa, né? Discutir no bom sentido a história. Vamos lá, pra gente começar o nosso bate-papo aqui, eu acho que tem algumas informações que são interessantes da gente relembrar. Como é que surgiu essa história de três coringas? Né? A gente viveu até hoje, né? Achando que o Coringa era um personagem só e beleza, e tá todo mundo feliz com isso, né? Um personagem com diferentes interpretações, diferentes facetas, que podem inclusive ser explicadas pela loucura dele, né? Então ele tem acessos, vamos dizer assim, eu não estou aqui usando termos técnicos, tá? Porque não é a minha área, mas enfim, a gente pode dizer, ou pelo menos eu me lembro de ter visto explicações nesse sentido, de que a loucura do Coringa foi mudando ao longo dos anos. Então ele tem até múltiplas personalidades. Enfim, diversas tentativas de se explicar o Coringa já foram feitas. Mas isso adquiriu um novo sentido a partir de 2015, tá? Nos Estados Unidos, que saiu a saga chamada Guerra de Darkseid. É uma saga da Liga da Justiça, né, escrita pelo Geoff Johns e desenhada pelo Jason Fabok. E aí, nessa saga, que aqui no Brasil saiu no ano seguinte, em 2016, em determinado momento o Batman consegue se apossar da cadeira do Metron, né, dos Novos Deuses, e se torna ele mesmo um deus com acesso a todo o conhecimento do universo, sei lá, alguma coisa assim, alguma loucura nesse sentido, assim, mega. E aí o Batman faz algumas perguntas, né, enquanto ele está na cadeira. Eu vou colocar aqui nos defeitos especiais esses momentos aqui só para a gente relembrar, né? Então ele senta na cadeira do Metron e começa a fazer perguntas. Ele pergunta quem matou os meus pais, né? E aí tá Joy Chill. E aí ele pergunta qual é a identidade do Coringa, né? E quando ele pergunta isso, ele fica surpreso com a resposta. Ele diz, não pode ser e tal, isso não faz sentido, ou alguma coisa assim. E depois a gente vai ter acesso a essa informação que, na verdade, o que ele descobriu é que não existia um Coringa. Existiam três Coringas, né? Então aí começou toda a polêmica em volta disso, né? Como assim três Coringas? Até hoje era só um e estava todo mundo feliz com isso. Mas enfim, né? E só para complementar essa primeira parte, essa história que eu estou citando aqui, ela saiu em Liga da Justiça 42, né, lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil foi publicada na Liga da Justiça 44, tá, que saiu em 2016, como eu falei. Beleza, mas isso foi em 2015 nos Estados Unidos e 2016 aqui no Brasil. E essa situação simplesmente ficou esquecida, vamos colocar dessa maneira, né? Não foi dada continuidade para esse plot, né? E isso também é importante, eu vou retomar isso no final. Essas histórias faziam parte da saga dos Novos 52, né? Da fase Novos 52 da DC, né? Em um dos reboots que ela fez. Só que olha só, esse assunto só foi ser retomado lá nos Estados Unidos em 2020, ou seja, 5 anos depois. Justamente quando foi lançada essa história aqui originalmente lá. E aqui no Brasil chegou de novo um ano depois, em 2021. Os culpados, né, os responsáveis, melhor dizendo, por essa história, são os mesmos Geoff Johns e Jason Fabok. Vamos lá, para a gente começar a entrar na história em si. O que tem de interessante para a gente comentar sobre isso? Do que trata a história? Eu vou falar primeiro sobre a história em si e depois a gente vai discutindo outras coisas que eu acho que são interessantes. Eu vou mostrar aqui um pouquinho, até porque eu já falei bastante, mostrei só as capas, né?
Olha só, a história em si eu achei bem interessante, tá? Bem escrita, bem legal. Os desenhos do Jason Fabok, eles estão sensacionais. O cara tá mandando muito bem aqui, tá? E a história, outra coisa que eu achei bem interessante, a história ela vai ser focada no Batman, na nossa Batgirl aqui, né, Bárbara Gordon, e no Capuz Vermelho. Deixa eu ver se eu cato aqui, olha. E no Capuz Vermelho, no Jason Todd, tá? E obviamente no Batman e os Três Coringas. Eu achei bem legal essa escolha de personagens, justamente porque são personagens que foram profundamente afetados pelo Coringa ao longo dos anos, né? A gente tem histórias clássicas, né? A Piada Mortal, que supostamente era a origem do Coringa, né? Ou muitos tinham essa visão, em que ele, além de relembrar a sua origem, ele deixa a Bárbara Gordon paraplégica, né? A gente tem também a Morte em Família, que o Coringa assassina o Jason Todd, né? Explode ele lá com uma bomba, dá uma surra de um pé de cabra nele e tal. Enfim, então esses personagens, olha aqui as referências, né? A referência aqui a Piada Mortal, tal. Aqui a gente já tá vendo os tais três Coringas, né? Então, a escolha desses personagens faz todo sentido para essa história. E ela é bem escrita. As interações entre os personagens, explorar esse lado mais psicológico e mais sombrio desses personagens específicos que foram tão afetados pelo Coringa faz todo sentido, né? E o Geoff Johns consegue encontrar bons momentos e criar bons diálogos em relação a isso. Então, esse é um aspecto bastante positivo da história. E no final das contas, quais são os três Coringas, né? Eles são apresentados pra gente como o criminoso, o comediante e o palhaço, né? E seriam diferentes enfoques, né? Então, por exemplo, o Coringa que assassinou o Jason Todd não é o mesmo que aleijou a Bárbara Gordon, não é o mesmo que apareceu lá no início da carreira do Batman, entendeu? Então, ele joga um pouco com isso. Mas aí vão começar os probleminhas da história, né? Eu vou, obviamente, ter que entrar em alguns spoilers aqui, né? Deixa eu só mostrar mais um pouquinho, olha. Tem umas cenas que eu acho muito bacanas, tipo essa aqui, do Batman entrando no Asilo Arkham e tal, passando pelas celas de todo mundo que tá lá, né? É bem interessante, assim, tem uma construção de cenas legais, uma narrativa legal, e até essa página, assim, com 9 quadrinhos, ela me remete ao visual de algumas cenas, né? Claro, não todas da Piada Mortal, né? Mas assim, no aspecto narrativa, diálogos e interação entre os personagens, eu achei fantástica a história, eu não tenho o que me queixar. O problema é o que ela vai representar no final das contas. Porque olha lá, vamos começar a falar aqui um pouquinho dos problemas da história. Essa história, nos Estados Unidos, ela saiu, olha, com selo Black Label, né? DC Black Label. O que significa isso? São histórias que supostamente estão fora da cronologia, justamente para que os autores possam utilizar temas um pouco mais maduros e não estejam amarrados à cronologia do universo DC regular, vamos chamar dessa forma, né? Com histórias mais maduras, histórias com temáticas que abordem um pouco mais de violência gráfica, e a gente tem isso aqui, né? A gente tem isso aqui. Eu vou começar os spoilers valendo, né? Se você não leu ainda, me perdoe, mas enfim. O Jason Todd mata um dos Coringas com um tiro na cabeça, né? Tem alguns diálogos um pouco mais pesados, tem um ou outro palavrão ali, mas não é esse o ponto X da questão. O problema é que essa história, o selo desse Black Label, melhor dizendo, ele deveria contar histórias fora da cronologia. Então, por que eu vou usar esse selo para dar continuidade a um plot que começou lá na fase dos Novos 52? Que inclusive, e esse também é um outro problema, essa fase já acabou. E supostamente o universo DC sofreu mais um reboot. Então, a fase Novos 52 não foi apagada da existência? Né? Por que a gente vai retomar isso então? Para quem é mais chatinho assim na questão da cronologia, do universo DC se encaixar direitinho, como já, né, conseguiu ser assim em tempos passados, são coisinhas que incomodam, tá?
Mas vamos lá, o problema não é só isso. Outra coisa, nessa saga, a gente começa sem saber por que existem 3 Coringas e termina sem saber por que tem 3 Coringas. Então, assim, se a gente começa e termina a história do mesmo jeito, qual é a relevância dela? Né? Ela vai, na minha humilde opinião, do nada para lugar nenhum. Porque ela não explica como surgiram, pelo menos claramente ali, né? Não explica como surgiram os 3 Coringas, ela não vai te dizer com certeza qual foi o primeiro deles, né? E ela termina, na minha opinião, também num anticlímax, porque olha só, a gente vai descobrir no finalzinho da história que na verdade o Batman sempre soube a identidade do Coringa. Ele descobriu uma semana depois da primeira aparição do Coringa. Ele, como é o maior detetive do mundo, já descobriu quem era. Só que isso não é importante. O nome do Coringa nunca foi importante, nem nunca será. Então, por que diabos a gente tem uma saga toda e demorou tantos anos para chegar nesse tipo de explicação? Entendeu? É isso que me incomoda um pouco na história. Né? Esse final e essa lição, né, vamos dizer assim, esse desfecho que para mim prejudica a própria existência e a razão de ser da história. Muito embora, como eu tenha falado antes, é uma história legal, divertida e bem escrita, mas em termos de cronologia, em termos de, né, visão maior assim da coisa, ela não tem razão de ser, na minha opinião. Né? E outra, se o Batman já sabia a identidade do Coringa uma semana depois que ele apareceu a primeira vez, por que ele perguntou isso quando ele estava na cadeira Mobius, né, na poltrona Mobius? E aí a DC vem com aquelas explicações meia boca e tal. Não, na verdade ele estava testando para ver se a poltrona realmente era capaz de dar todo tipo de conhecimento. Tanto que ele perguntou quem tinha matado os pais dele e como a poltrona forneceu o conhecimento correto, aí ele continuou testando e perguntou uma coisa que ele já sabia. Olha lá, se ele pergunta uma coisa que ele já sabia para testar, beleza, mas a reação dele de surpresa não condiz com ele ter recebido uma informação de que ele já tinha, né? Há anos, inclusive. Então, assim, começa aquele negócio esquisito, né? Fora a questão de que eu comentei também que a história saiu no selo Black Label, que supostamente é para ser fora da cronologia. Então, essa história específica é dentro da cronologia e todas as outras do selo são fora. É esse tipo de bagunça, vamos colocar dessa maneira, que me incomoda e que perde, na minha opinião, faz a história perder um pouco da força, né? Vale ler, claro, como curiosidade, mas enfim, a gente acaba que não sabe se isso serve para alguma coisa ou não, né? E outra coisa que é interessante, eu acho, a gente comentar, é que nessa história tem um desfecho, né? Entre o Batman e o Joe Chill, né? Que foi o assassino dos pais dele. Só que, salvo engano, se não me falha a memória, isso também já tinha sido resolvido antes. Né? Lá em Batman Ano 2, salvo engano, posso estar enganado, né? Mas salvo engano, Batman Ano 2 já tinha resolvido essa situação. Né? Aí, tudo bem, tá tudo confuso com trocentos reboots e tudo mais, mas enfim, para que mexer nisso? Para que mexer nesse vespeiro? E no final das contas, ainda tem mais um detalhe. Uma das últimas cenas assim da história é justamente a gente vendo que a esposa do Coringa, né, a personagem que apareceu no Coringa Piada Mortal, ela tá viva. Né? Ela é mantida num ambiente separado, né, em outro estado e tal, e o Coringa acha que ela morreu, mas o Batman mantém ela protegida. Quem leu a Piada Mortal, quem lembra, ela estava grávida, inclusive ela conseguiu ter o filho, né? O Coringa tem um filho que mora lá com a mãe nesse local remoto, protegida pelo Batman e tudo mais, em segredo. Então, assim, tá, então a origem verdadeira do Coringa é aquela que está na Piada Mortal, né? A história dos 3 Coringas, ela contradiz um pouco isso, mas no final ela termina dessa forma, entendeu? Então eu acho que isso são coisas que no final das contas, se você quer ler a história com essa preocupação de cronologia ou querer que ela faça sentido com outras coisas que já saíram no universo do Batman, na minha opinião isso não acontece, né? Então, de novo, para que essa história existe?
né? Já que ela foi originada de um gancho que saiu na revista mensal, ou seja, no universo DC regular. Né? Eu sei que talvez possa parecer um pouco confuso, mas eram essas as considerações que eu tinha a fazer a respeito da história. O espaço dos comentários está aí para isso, para a gente discutir, para a gente trocar ideia. Digam aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês acham que a história serve para alguma coisa ou não. Enfim, eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima resenha. Falou, pessoal!